O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. O Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, também conhecido como Real Abadia de Santa Maria de Alcobaça ou mais simplesmente como Mosteiro de Alcobaça, é a primeira obra plenamente gótica erguida em solo português. Foi começado em 1178 pelos monges de Cister. Está classificado como Património da Humanidade pela Unesco e como Monumento Nacional, desde 1910. Em 7 de julho de 2007, foi eleito como uma das 7 maravilhas de Portugal. Em 1834 os monges foram forçados a abandonar o mosteiro, na sequência do decreto de supressão de todas as ordens religiosas de Portugal, promulgado por Joaquim António de Aguiar, ministro dos Negócios Eclesiásticos e da Justiça do governo da regência de Dom Pedro, Duque de Bragança. No fim do século X organizou-se em Cluny, na Borgonha, um novo mosteiro beneditino que procurava renovar a regra de São Bento. As igrejas cluniacenses eram cheias de belos elementos decorativos. A regra de São Bento foi sendo aligerada e alguns monges abandonam o seu mosteiro de Molesmes para fundarem um novo mosteiro em Cister. Enquanto Dom Afonso Henriques se empenhava na reconquista, chegaram ao território português os monges cistercienses que fundaram o mosteiro de São João Batista de Tarouca em 1140. Dom Afonso Henriques I, rei de Portugal, doou e cotou muitas terras na região de Alcobaça a São Bernardo, em cumprimento da promessa feita, em 1147, quando da conquista de Santarém. É de cerca de 1152 o começo da construção provisória do mosteiro em Alcobaça, sendo conhecida no mesmo ano uma referência ao seu abade. A carta de doação foi assinada por Dom Afonso Henriques no ano seguinte, 1153. Se comparar a planta da igreja do mosteiro de Alcobaça com a da segunda igreja de Claraval, vemos que tem quase a mesma dimensão e disposição espacial. Os primeiros monges de Alcobaça, monges brancos, tiveram uma ação civilizadora notável. Em 1269 abrem a primeira escola pública. Também desempenharam ações de assistência e beneficência através da botica, a farmácia, e da esmola da portaria. O mosteiro é constituído por uma igreja ao lado da sacristia e, a norte, por 3 claustros seguidos, sendo cada um circundado, na sua totalidade, por 2 andares, assim como também por uma ala a sul. Os claustros, inclusive o mais antigo, possuem, igualmente, 2 andares. Os edifícios à volta dos claustros mais recentes possuem 3 andares. Entre 1998 e 2000 foi descoberto um presumível 4º claustro no lado sul da igreja. Este claustro foi, provavelmente, aplanado na sequência da destruição causada pelo terremoto de 1755 e da grande inundação de 1772. Também é possível que os vestígios dos habitantes da ala sul tenham sido eliminados em 1834. O edifício completo ainda hoje possui uma área de construção de 27 mil metros quadrados e uma área total de pisos de 40 mil metros quadrados. A área construída, juntamente com o claustro sul, terá tido a dimensão de 33.500 metros quadrados.
Entre 1178 e 1240, a igreja e o primeiro claustro foram construídos no estilo pré-gótico, da passagem do românico, tendo a igreja sido inaugurada em 1252. É a primeira obra plenamente gótica erguida em solo português. Os edifícios do lado sul foram provavelmente construídos no século XIV. No último terço do século XVI, iniciou-se a construção do claustro da Levada que se ligava ao claustro medieval norte. Por último, entre o século XVII e a metade do século XVIII construiu-se o claustro da Biblioteca, ou do Rachadoiro, de uma estrutura de planta em cruz latina. A atual fachada é do século XVIII, restando do gótico primitivo o portal de arcos ogivais e o arco da rosácea. A concepção arquitetónica deste monumento, desprovida de decoração e sem imagens, como ordenava a Ordem de Cister, apresenta uma grandiosidade e beleza indiscutíveis. As naves central e laterais são inteiramente abobadadas, praticamente da mesma altura, dão a sensação de amplo espaço, a que o processo de iluminação, românico ainda, dá pouca luz e o torna maior. O interior do edifício demonstra a existência de um gótico avançado. O exterior do edifício exprime a austeridade cisterciense, neste caso orientada para objetivos mais pragmáticos. Realmente, como aconselhava a regra, não existem torres, e as fachadas, nomeadamente o frontispício, possuía apenas uma parede lisa com empena triangular. As paredes são contrafortadas, excetuando a cabeceira, na qual surgem pela primeira vez arcobotantes na arquitetura portuguesa. A coroação do templo, pelo exterior, é composta por merlões com topo biselado dos dois lados, sobre um parapeito que descansa numa fiada de modilhões. Esta característica confere ao conjunto uma solidez militar, um ar de fortaleza.